do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, seguimos nossas aulas de Teologia Fundamental e a partir desta aula vamos começar com um tema muito interessante, mas também que, se eu falo para mim, é uma grande paixão. E é um tema que é difícil, porém vamos abordar este tema e com atenção e com muita inteligência, né? Então, o tema que vamos tratar a partir deste momento em nossas aulas vai ser sobre as provas da existência de Deus. As provas. Agora, já veja só que só o fato de anunciar o tema das aulas já exerce uma certa expectativa de que vamos falar nestas aulas e como abordar este tema da existência de Deus, ou se existem provas, em que sentido existem provas da existência de Deus para nós que estamos estudando teologia. Quer dizer que estamos estudando a partir da revelação. Então, aí já temos que começar a colocar algumas notas antes de entrar realmente a este tema. Assim, se eu penso a Tomás de Aquino, como ele o aborda na Suma Teológica, as 5 vias para afirmar a existência de Deus. Antes de chegar a esse estudo de Santo Tomás de Aquino, precisamos colocar aqui umas notas que vão nos deixar entender um pouco mais este estudo, esta questão de Tomás de Aquino. Então, nessas primeiras aulas, o que eu vou fazer é colocar algumas notas introdutórias para, finalmente, estudar esta questão Tomás de Aquino sobre as provas da existência de Deus, ou caminhos ou vias para afirmar esta realidade. Agora, comecemos, pois, em primeiro lugar, a afirmar aquela frase de Santo Ausemo, que já tínhamos aqui marcado, e que está no início e que resume de alguma maneira a obra de Tomás de Aquino, aquela palavra em latim, fides queres intellectum, a fé procurando entender, quer dizer, a inteligência da fé. Então, em primeiro lugar, este estudo começamos dessa maneira. Nós nos servimos da revelação, e a partir da revelação procuramos entender o que ela nos fala. Agora vamos estudar o que ela nos fala a respeito à existência de Deus. Então veja só que já pode ser aí um pouco paradoxal. Aí é que a Bíblia, aí podemos pensar imediatamente, sim, claro, ela afirma que Deus existe, é uma revelação. Porém, vamos ir aos poucos entrando em alguns textos e algumas também reflexões que o magistério ha realizado com respeito a esse tema. Então, nós abordamos este tema das provas de existência de Deus a partir de um ponto de vista teológico, entendeu? Procurando entender. E aqui também existe outra dificuldade, porque este tema da existência de Deus também pode ser abordado pela filosofia. A filosofia, na última parte da sua reflexão, ela se coloca também na questão da existência de um ser primeiro. A existência deste ser que é nomeado pelas religiões Deus. E já vemos qual seria a diferença
entre uma postura filosófica que também pode afirmar a existência de Deus e uma postura teológica a partir da revelação que afirma também a existência de Deus. Né? Parece ser que nós poderíamos entender mais facilmente a postura filosófica, porque a postura filosófica não tem a revelação, então, de suas próprias forças intelectuais, vai a chegar a essa afirmação. No entanto, de lado teológico, pois parece ser que já não está completamente, se eu posso falar, transparente essa pesquisa, porque já sabemos que existe, né? Então, aí estamos vendo essa dificuldade que se apresenta, que se pode mostrar de lado teológico. Como realizar um estudo da existência de Deus, afirmar a existência de Deus como razão do ponto de vista da revelação, né? Então, aí estou destacando este aspecto, uma coisa filosofia, uma coisa teologia, então encontramos também essa dificuldade. Também cabe mencionar que Santo Tomás de Aquino, quando aborda este tema das provas de existência de Deus, ele vai tomar toda uma herança filosófica. Muitos termos filosóficos são utilizados na teologia de Tomás de Aquino. Quer dizer que nós, para estudar este tema, precisamos ter adquirido toda uma série de conhecimentos filosóficos. E pode ser que nós não tenhamos todos esses conhecimentos filosóficos. Então, também se apresenta essa dificuldade para nosso estudo. Nosso estudo que não temos todos esses conhecimentos para abordar este tema. Então, é por isso que vou tomar tempo em algumas aulas para ir aos poucos colocando umas notas que vão nos ajudar a, ao menos, fazer uma introdução ao estudo de Tomás de Aquino sobre as provas da existência de Deus. E também encontro como uma objeção para nosso estudo é aquilo que conhecemos com o nome de fideísmo. O que significa fideísmo? Fideísmo é a vontade de crer contra a razão. A vontade de crer contra a razão. Tipo, é como dizer, vou crer porque é irracional. Né? E vemos aqui que vai ser uma fé que estaria a uma distância do pensamento racional. Né? Então, eu creio, mesmo se irracional. Porque eu quero crer. Entendeu? Então, uma postura fideísta não é adequada a nosso estudo. Né? E isso também reduziria bastante a maneira na qual vamos entrar, né? Com paixão a estudar este tema, que é muito interessante. Né? Por que provar a existência de Deus se eu acredito? Para um católico cristão, por que provar que Deus existe pela razão, se de todas maneiras eu já acredito? Né? Isso até poderia se pensar que a fé seria um pouco esmagada, né? Até poderíamos pensar escutamos às vezes isso, você não faça muitos estudos de teologia porque você ao final vai perder a fé. Não faça estudos de filosofia porque também corre o risco de perder a fé. Né? Então, veja só que temos aí, podemos falar de uma postura fideísta. Né? Eu creio porque Deus se revela, porque eu acredito que Deus existe e não vou provar nada, porque provar a existência de Deus é como uma falta de fé. Né? Não vou provar nada, vou aceitar. Entendeu? Então aí temos essas dificuldades aqui e é por isso que é importante que nas primeiras aulas, aos poucos, podamos nos acordar ou despertar a esta interrogação. Né? Se ao menos conseguimos já tirar a objeção fideísta, por que provar a existência de Deus com nossa inteligência se já é um fato de revelação?
Então, se já ao menos conseguimos tirar essa objeção da mesa, está muito bom. E se estas aulas contribuem a isso, está muito bom. Então, aqui também quero falar aquilo que já tinha falado sobre que estamos em uma introdução à teologia fundamental. Podíamos passar muito tempo e é um tema bastante grande, né? Que reclama mais tempo, mais horas para abordar cada um dos temas desta teologia fundamental. Então vamos começar aqui colocando algumas notas introdutórias à nossa pesquisa sobre a existência de Deus como a razão. Em primeiro lugar, como estamos em teologia, quero colocar aqui 2 textos que vão nos ajudar. Em primeiro lugar, a Sagrada Escritura e, em segundo, um texto do Concílio Vaticano I, no qual vamos encontrar uma afirmação surpreendente e que vai nos ajudar a entrar com confiança nesta pesquisa. O primeiro texto é da Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 19. Então, nesta carta aos Romanos, Paulo fala assim: porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lo revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas. Então vejam só esta afirmação que vai ser tomada pelo Concílio Vaticano I, e na qual se afirma, escutamos bem, que todo aquilo que pode ser conhecido de Deus está manifesto nas suas criaturas e que é possível. Então veja só que temos esta afirmação de Paulo, no qual nos é dito que é possível afirmar a existência de Deus fora da revelação. A mesma revelação nos está indicando isso. Eu posso afirmar que Deus existe só com minha inteligência. É possível. Né? E não se trata de uma soberba, de um orgulho. Não, nos é revelado. É possível. Então nós, depois vamos saber mais adiante, todas as características que poderíamos precisar para entrar nesta pesquisa. E Santo Tomás de Aquino vai falar daquilo. Então não se trata de soberba, se trata realmente de sede de verdade, de conhecer Deus, de conseguir, pelas nossas próprias forças, afirmar. Aqui a revelação nos está fazendo isto. Eu posso afirmar pela razão que Deus existe. O segundo texto é do Concílio Vaticano I. Então aqui o Concílio Vaticano I foi entre 8 de dezembro de 1869 a 18 de dezembro de 1870. Aqui vai ter uma constituição intitulada Constituição Dogmática Dei Filhos. E nesta Constituição escutamos o seguinte: a mesma Santa Igreja crê e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, por meio das coisas criadas. Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural. Então, não sei vocês, mas isto já exerce uma grande paixão e interesse que nós temos, as faculdades, sobretudo esta de inteligência e vontade também, memória, temos todas as faculdades espirituais capazes de Deus. Eu posso descobrir com minha inteligência que Deus existe. Eu posso afirmar isto.
Então aqui o Concílio Vaticano I nos fala. E vejam só como expressa em um cânon também esta mesma realidade. Se alguém disser que o Deus uno e verdadeiro, Criador e Senhor nosso, não pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, por meio das coisas criadas, seja excomungado. Então, se você afirma que não é possível encontrar Deus com sua razão, você vai ser excomungado. Então, veja só que aqui temos esses dois textos, né? Como estamos em teologia, nós lemos esses textos, e estes textos nos falam que é possível afirmar a existência de Deus. Agora, por onde começar? Estamos agora nos perguntando como começar, como me despertar a esta questão. Quais são as realidades, aqui nós estamos falando de criaturas, que a partir das criaturas nós podíamos conseguir nos alçar, crescer, até descobrir Deus como nosso inteligente. Então, por onde começar? Acho que todos nós queremos fazer uma experiência e tratamos de descobrir Deus na experiência de nossa existência. Deus na minha vida. Como encontrar Deus a partir de minha experiência? Então, é verdade que aqui precisaremos todo um estudo filosófico das religiões, porque são as religiões que podem nos ajudar bastante em nossa pesquisa. São aqueles homens que tiveram uma experiência religiosa, que tiveram uma experiência de Deus e que nós escutamos a partir de nossa razão para ver quais são esses elementos que vão nos dar uma maior inteligência para nos dirigir a Deus. Então aqui precisaremos fazer toda uma pesquisa filosófica das religiões. Do tempo não temos, né? Por onde? Então sigamos aos poucos avançando. Então temos que encontrar Deus relacionados com nossa existência. E aqui vou colocar duas experiências que nos podem despertar a presença de Deus, né? Veja só, e aqui já falei de presença de Deus, né? De ser algo que, uma realidade, a partir da minha experiência, que aponta a outra coisa, a outra realidade com caráter absoluto, algo que me ultrapassa, né? Então veja só, já está interessante de nos perguntar quais são essas experiências na minha existência que apontam para outra coisa, que apontam a essa realidade transcendente, né? Que me convida a me ultrapassar. Quais são essas realidades? Aqui eu posso colocar dois exemplos nos quais você, se quer aprofundar um pouco esse tema em algumas páginas. Joseph Ratzinger, na sua obra Introdução ao Cristianismo, ele aborda estes pontos, de fato aqui eu me vou apoiar na reflexão de Joseph Ratzinger. E aqui Joseph Ratzinger vai mencionar duas experiências que nos permitem, claro, sim, uma de lado da criação, a criação ela mesma nos leva a nos perguntar de onde todo esse cosmos provém, né? De um lado a criação, mas Joseph Ratzinger vai consagrar duas páginas para entrar mais nessa experiência de Deus na existência, em nossa existência. E aqui vai falar de dois tipos de experiências. Uma, a experiência da plenitude, e, em segundo lugar, a experiência da carência ou limite. Então, ele coloca aqui que estes dois tipos de experiências, tanto a plenitude como o limite ou carência, vão nos colocar em algo que vai ser que apunta a outra realidade maior. Comencemos rapidamente pela experiência da existência à plenitude. Quando nós fazemos uma experiência de beleza, de plenitude, da vida, né? Então
pode suceder que nós vejamos que todo isso nos é dado como um dom e ser agradecidos, né? Claro que aqui precisamos uma certa sensibilidade para reconhecer que todo isso é uma dádiva de quem ainda não estamos colocando, mas sentimos bem que é um dom que nos ultrapassa. E como dom que nos ultrapassa, somos levados a agradecer. Então, uma experiência de plenitude, de vida, de beleza, pode nos ajudar a colocar a questão de um absoluto de Deus. Sentimos bem que isto não termina aqui, nesta dádiva, algo vai continuar, né? Sentimos algo de maior, uma realidade maior. Então, se dar conta disto, e aqui o Ratzinger fala de fazer essa experiência de gratidão, né? Quando uno está nesse tipo de plenitude de vida. Mas nós, e parece ser que estamos mais acostumados àquela parte, né, que dizer aquela parte de limite, de carência, e quando sentimos essa experiência do limitado e ao mesmo tempo sentimos um grande desejo, aí às vezes se coloca com uma maior força este tipo de pergunta, né? Estou fazendo a experiência de meus limites e ao mesmo tempo sinto em mim e estou vivendo essa experiência de algo maior e limitado. Então, esta carência, este limite que estou encontrando, me projeta a um desejo maior, né? E vejam só que estes dois tipos de experiência, a Escritura nos fala, né? Nos fala de tanto o limite como da plenitude. Comecemos pela plenitude. A plenitude, estou aqui no Salmo 103, 102, depende das traduções, e fala assim o salmista: bendize ao Senhor minha alma e tudo o que há em mim ao seu nome santo. Bendize ao Senhor, minha alma, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. Então, qual foi a experiência deste homem que leva a ser agradecido? E aqui ele sente bem, foi uma experiência que ele realizou e que está dando graças, bendizendo ao Senhor. No versículo 15: homem, seus dias são como a relva, ele floresce como a flor do campo, roça-lhe um vento e já desaparece, e ninguém mais reconhece o seu lugar. Mas o amor do Senhor existe desde sempre e para sempre existirá por aqueles que o temem. Então, veja, este homem está realizando uma experiência tão plena, de uma beleza impressionante, que já está colocando detrás, de uma maneira consciente, Deus. Agora, um salmo antes, Salmo 102, vamos a colocar aqui agora essa experiência de carência e de limite. Senhor, ouve a minha prece, que o meu grito chegue a ti. Não escondas tua face de mim no dia de minha angústia. Inclina o teu ouvido para mim. No dia em que te invoco, responde-me depressa. Pois meus dias se consumem em fumaça, como braseiro queimam meus ossos. Pisado como relva, meu coração seca, até mesmo de comer meu pão me esqueço, por causa da violência do meu grito, os ossos já se colam à minha pele. Uma experiência terrível que está realizando este salmista e que também é um chamado a Deus, Então parece ser que se nos colocamos mais deste lado de carência e limite, o homem se abre também. Não esqueçamos também do lado da plenitude. De dois, aqui Ratzinger nos fala desses dois lados, mas é verdade que às vezes nós precisamos de essa experiência dramática para nos abrir, a uma experiência maior,
para suscitar esse desejo e suscitar esse desejo de Deus. E, então, aqui temos essas duas experiências. E desse lado, então, eu quero colocar a seguinte questão, é que esse desejo que podemos expressar quando sentimos nossos limites no fundo, mais atrás, existe um vínculo com a verdade. Quando estamos passando aqueles momentos de provação, é que no fundo existe um chamado à verdade. Por que falo isto? Porque estou pensando a esta encíclica Fides et Ratio, que estamos trabalhando também em nossas aulas, e João Paulo II fala que o homem pode se definir como aquele que busca a verdade, como aquele que procura a verdade. Está no número 28 de Fides et Ratio. Então, deixemos esta questão assim. Aquela experiência de limite e que vem a ver tantos desejos que estão dentro, é que esses desejos, uma vez que esperamos o limite, constatamos, fazemos experiência desse limite, poderíamos falar, no fundo, que é um desejo de verdade. Estou procurando a verdade. E até que eu encontrar, não vou estar tranquilo. Quero saber qual é a verdade, quero conhecer a verdade, quero que minha vida possa estar edificada na verdade, pois senão eu estaria comprometida, porque sabemos que ninguém dentre nós poderia fundar sua vida sobre o engano e a mentira. Então, aqui quero deixar esta questão e que você possa meditar nestes dias para depois trabalhar mais esta questão da verdade, esta questão se esse desejo de limite que podemos experimentar e esse desejo que se acorda seria um desejo de verdade, um desejo. Vamos a dar graças e que tenha uma boa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.